Muito bem, começamos. Revisão, gente. Revisão para a prova de manhã. 2 matérias, 2 partes importantes, tá? Temos aqui a tabelinha de Avraham, certo? E Gidon. Nós vimos que essas 2 pessoas, Avraham e Gidon, os 2 tiveram situações de um anjo representando Deus aparecer para eles, o anjo mandar uma missão para os 2, certo? Qual foi a última missão de Avraham que a gente viu? Qual foi a última missão que foi dada para Avraham? Teste de fé. Ler Lechá, muito bem. O que foi o Ler Lechá para Avraham? Vá para a tua terra. Vá para a tua terra. Qual é a grande missão nesse momento? Não disseram para ele para onde ele tinha que ir. Se levanta e vai andando, né? Nem a gente pegar um aluno aqui e falar, Karen, vai embora. Você vai perguntar, Moré, para onde? Né? Vai andando. Se ela confiar muito em mim, ela vai andando, mas ela vai ter o primeiro problema. Qual vai ser o primeiro problema? Quando abrir a porta da sala, o que ela faz? Direita ou esquerda? Não falei, vai andando. Eu falo, Karen, vá para a direita. Estou indo para a direção do professor Fernando. Começa a ficar nervoso. Avraham não. Avraham, Deus falou para ele, vai embora, ele levantou e vai embora. Missão de Gidon, pessoal, qual foi a missão do senhor Gidon? Salvar e sair da mão dos midianitas. O povo de Midian atacava a gente, o povo de Midian maltratava a gente, e ele tinha que salvar. Certo? Sim? Muito bem. Vamos lá. As 2 comparações que nós tínhamos. Sim? Primeira parte. Idade durante o conflito com as confirmações. Quem se lembra? Avraham, idade durante o conflito. Ele era jovem. Era jovem, falamos que ele era criança. Como a gente comprovou isso? Do Midrash, a gente percebeu que ele era criança. Os irmãos mandam nele, o pai manda nele. Ele Trabalhava na loja do pai, mandam ele daqui para lá, de lá para cá, ele não serve para isso, vão botar ele para fazer aquilo. Se a gente percebe que estão falando com uma criança, certo? Então, Avraham, de certa forma, ele era o quê? Era uma pessoa pequena aqui, né? Pequena, uma criança. Certo? Certo, muito bem. E Gidon, pessoal? O que a gente acha que Gidon era? Ele era jovem há 25 anos. Por que você chega a essa conclusão? Porque ele não tinha que salvar Israel e é uma missão para uma criança. Muito bem, ele aparece, e não só isso, a gente viu ele fazendo o quê? A gente viu ele ajudando o pai, né? No assunto de ajudar o pai, não dá para ser uma criança pequena, protegendo os midianitas, depois ele tinha que liderar o povo todo contra os midianitas. Então a gente viu que Avraham, ele era naquele momento pequeno, enquanto Gidon já era um adulto. Muito bem, relação com o pai, Avraham e Gidon, como era a relação de Avraham com seu pai? Ruim. Por que era ruim? Então a gente sabe que era ruim. Muito bem. E não só isso, no final o que o pai faz com ele? Vai ele para o Nimrod, o nome do rei era Nimrod, sim, para matar ele. Então a gente viu que não era muito boa a relação de Avraham com o pai. Avraham não vende as estátuas do pai, Avraham zoa com o pai naquele Midrash dizendo que o quê? Como é que ele zoou lá? Brincou com o pai? As estátuas brigaram, a estátua maior bateu na menor, aquela história toda. Muito bem. E a relação de Gidon com seu pai? O que a gente acha que era? Boa. De onde a gente aprendeu que era boa? O pai defende ele. Quando os caras da cidade vieram pegar o Gidon para matar ele porque ele tinha destruído o deus Baal, qual é a resposta que o pai dá para eles? Deixa que Deus faça isso. Deixa que Deus faça isso, muito bem. Então ele protege o filho. Então o pai de Gidon protege ele, tinha uma relação boa. O pai de Avraham não protege ele, pelo contrário, manda ele para o Nimrod, mostra que eles não tinham uma relação tão boa. Muito bem. A certeza, muito importante agora, pessoal. Essas 2 perguntas, essa e essa, e essa e essa, elas têm que ser respondidas de forma conjunta, sim? A certeza sobre o que estava fazendo e a relação confiança em Deus. Muito bem. Avraham, ele tinha certeza do que estava fazendo, ele tinha confiança em Deus? Sim. Como é que Avraham tinha certeza do que estava fazendo? Nunca apareceu pra ele, mas mesmo assim ele confiava em Deus. Porque ele seguia pra mostrar. Muito bem. Eu disse para vocês que a primeira vez que Deus se revelou para ele, Avraham tinha quanto tempo? Quem se lembra? Avraham tinha 75 anos quando Deus apareceu para ele a primeira vez.
certo? Ou seja, Abraão já era bem velho. Em toda a situação da vida dele, Deus não tinha aparecido, mas ele não deixou de fazer nada. Ele entrou naquele forno, lembra da história do forno? Nimrod coloca ele dentro do forno. Ele tem fé em Deus, Deus manda ele embora, ele tem fé em Deus. Ao longo de toda a história, ele quebra as estátuas quando ele era pequenininho. Tem um Midrash que fala que ele tinha 5 anos, quando aquela história quando ele reconhece Deus. Então, Abraão, ele tinha uma fé forte. Mas em relação à certeza, quem vocês acham que tinha mais certeza? Como é que se aparece para Guidon? Como é que Guidon tem um contato? O anjo aparece pra ele e ele faz vários testes. Ou seja, para Guidon aparece um anjo no final das contas. Anjo é uma coisa que dá certeza nas pessoas? Mas Guidon, ele tem certeza no final do que está fazendo? Não? Ele faz 2 testes. Ele pede 2 testes ainda, né? Ele tem primeiro teste, onde sobe, queimam toda a oferenda, depois aquele teste com o novelo de lã, no final do capítulo, que tinha que cair água em toda a eira. O que era uma eira? Um campo, sim, menos no novelo. Depois tinha que cair orvalho só no novelo e não em toda a eira, na verdade é invertido. E, então, Guidon, ele vê um anjo. Então, se eu perguntasse para vocês, opinião de vocês, quem tinha mais certeza do que estava fazendo? Abraão, como é que se justifica que Abraão tinha mais certeza do que estava fazendo? Ele já é mais confiado. Ele não vai fazer nenhum teste para confirmar. Ele vai largar tudo porque Deus. Muito bem, Esther, você pode dizer que Abraão não pediu nenhum teste em nenhum momento. Guidon, por mais que o anjo aparece para ele, mas você pode achar que Guidon tinha mais certeza do que ele via? Eu acho que Você acha que Guidon tinha mais certeza? Desenvolve, Erasmo, por quê? Mesmo o Abraão acreditando, mesmo o Abraão tendo mais crença, tendo mais fé, assim, o Guidon tinha mais certeza, porque ele já tinha uma prova física Concreta. Concreta de que ele estava fazendo uma coisa certa. Abraão estava acreditando, só que ele não tinha nenhuma prova. Muito bem, Abraão, digamos que era sem prova, sim? Enquanto que Guidon teve sim provas concretas, né? Que é o anjo que já estava escrito aí, inclusive, né? Concretas. Mas, pessoal, dá para dizer que um tem mais fé do que o outro? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Dá. Tem resposta certa para isso? Ele não tinha provas, mas ele acreditava do mesmo jeito. E agora o Guidon, com provas concretas, teria mais provas, assim. Não, mas cada um tem seu jeito de ter fé. Cada um tem seu jeito de ter fé. No caso de vocês, como é que vocês confiariam mais? Aparecendo alguém, o anjo na frente, ou simplesmente vindo de dentro, uma fé de compreendimento? Aparecer. Eu acho que eu também gostaria que aparecesse para mim aí. Mas quem tem a fé, seria bom vindo de dentro. Daí seria mais confiável. As duas coisas juntas, a Bada, você levantou a mão ou é impressão minha? Você levantou a mão? Muito bem, concordo, legal, muito bom. Reação do pai após os acontecimentos, já falamos sobre isso, né? Qual é a reação? Leva ele. Que é O pai de Abraão fica bravo, leva ele para onde? Sim, pai de Abraão leva ele para o rei Nimrod e o Nimrod. Tudo errado. Não quero, eu gosto disso. Nimrod. E o pai do Guidon ajuda, né? Protege ele no final das contas. Ok? Muito bem. Estão comigo? Deixa de propósito, deixa ele lá embaixo. Muito bem. Pessoal, nós vimos aqui o primeiro Midrash não, Talmud, no tratado de Sanedrin, como está escrito aqui, sim, tratado de Sanedrin, Talmud, vimos a tradução que diz para a gente o seguinte: e Arão viu e edificou um altar diante dele. Isso é um versículo na Torá, sim, que Arão viu e edificou um altar diante dele. Pergunta ao Talmud, o que viu Arão? Arão viu e edificou um altar. O que ele viu? O que ele viu para edificar um altar? Responde para a gente Rabi Binyamin, filho de Afi, no Talmud, em nome de Rabi Elazar, viu Hur morto na sua frente. Não é Shur, é Hur, sim? Quem era Hur? Expliquei para vocês. Filho de Miriam. Hur era o filho de Miriam, que era irmã de Moshe e Aharon, morto na sua frente, e disse, pensou, se eu não os atender, farão comigo o mesmo que fizeram com Hur. Por que Hur estava morto na frente dele? Mataram. Mataram. Por que mataram ele?
Pessoal, o povo queria construir o bezerro. O Egel, bezerro em ivrit, é o Egel, está escrito aqui. Het a Egel. O que é Het a Egel? Pecado, aqui está certo. Het a Egel. O errado estava na outra folha, assim escreve Het, sim. Het a Egel. Het é pecado, Egel é bezerro. Decorem, sim? O povo queria construir o Egel, o bezerro. Hur tentou impedir. O que aconteceu com Hur? Morreu, sim? Mataram ele, lincharam ele. Conhece a história? Agora está na moda, né? Lincharam Hur, mataram Hur. Aharon, quando viu isso, falou: bom, eu sou o próximo. Então, a gente falou, Aharon tentou, então, impedir a construção de outra forma. Lembram como é que ele tentou? Ele pediu, então, tá bom, vamos construir de ouro. Peguem o ouro das esposas de vocês. O que ele achou? Que não ia rolar, né? Até que a esposa desse os brincos dela, ela ia dar uns tapas no marido, né? Pega aí, não vai dar, pega do cofre, abre o cofre. Não vou dar. Não teve jeito. Os homens foram lá e arrancaram das suas esposas as suas joias. Então, no final das contas, foi construído o Egel. Sim, foi construído o Egel. Muito bem. Mas ele achava que não iam construir se ele pedisse coisa. Ele achava que ia ficar demorando tempo, até que as esposas não iam querer dar, ia levar mais tempo, e nesse meio tempo Moshe ia descer, e não ia acontecer o que eles queriam. Mas as esposas deram. Os homens tiraram das esposas, tá? Inclusive foi considerado que as mulheres não participaram do Reta Egel. Sim, o Talmud considera que as mulheres são enaltecidas, que elas não participaram, foi pegado a força delas, elas não participaram. Inclusive Rosh Chodesh, quando era Yom Tov antigamente, era uma festa das mulheres, porque elas não tinham participado do Reta Egel. Pois não. Moré, mas o Aharon não era amado por todo o povo que aproximava as pessoas. Ele era amado, mas Não ia matar nesse ele. momento da balbúrdia, da confusão, não dá para controlar o povo. O Aharon ficou com medo. Pois não? Ok, seguimos, pessoal. A próxima fonte que a gente viu foi essa fonte que é Urashi na própria Torá. Tá? Urashi comenta o passo da Torá e Urashi fala para a gente o seguinte: pois Moshe, que boshesh Moshe. A palavra boshesh em hebraico é traduzida aqui como demorou-se Moshe. Mas o que é shesh? 6. Por isso, abre uma porta para o Midrash explicar para a gente dessa forma. Estou nesse local, sim? Aqui, neste ponto. Começamos. Pois Moshe se demorou, boshesh. Como na sua tradução, em Unclos, a palavra boshesh significa atraso. Boshesh. Sim, significa atraso. Pois quando Moshe subiu ao Monte Sinai, disse a eles que voltaria após 40 dias, até o final da sexta hora do dia. Eles erraram a conta, achando que o dia no qual Moshe subiu deveria ser contado também. E ele subiu ao Monte Sinai no dia 7 de Sivan, voltou no dia 17 de Tamuz. Porém, no dia 16 de Tamuz, que seria o 40º dia, conforme a conta errada do povo, veio o Satã, que é considerado para a gente o Satanás, o Yetzer Hará, o espírito ruim que leva a errar, escureceu o mundo e lhes convenceu que essa escuridão era um sinal de morte de Moshe, dizendo-lhes: já passou a sexta hora do dia e Moshe não retornou, certamente morreu. Em outras palavras, o povo estava querendo já se livrar aí dessa liderança. Eles fizeram uma conta errada e por 6 horas de erro na conta deles, porque eles contaram desde o momento que ele subiu, eles não contaram dia a dia, contaram hora a hora. Não tinham completado o dia, mas já tinham completado a hora. Faltavam 6 horas para Moshe descer. Em 6 horas, apenas 6 horas, eles fizeram o Egel. O que era o Egel mesmo? Bezerro. E fizeram desesperados, ou tem um outro midrash que eles estavam querendo, igual criança foge do colégio, eles estavam querendo fugir da Torá nesse momento. Mas assim, se você me falasse que se você falasse, eu já volto em 5 minutos, você volta em 6. A gente vai fazer isso. 5 minutos é uma coisa, 6 horas é outra, né? Falou: eu volto tal hora, na sua conta. Passou 1 hora, passou 2, mas 6 horas não veio? Vamos fazer o Egel. E fizeram o Egel, pessoal. Het a Egel. Até aqui tudo bem? Então, vamos ver a próxima
Vamos lá. Primeira pergunta. Por que o povo decidiu fazer o bezerro de ouro? Essa é muito importante. Por que eles decidiram fazer o bezerro? O que levou eles a fazer o bezerro de ouro? Moshe não estava voltando. Sim, eles erraram pela conta errada deles. Moshe não estava voltando. O Satã ainda tentou eles naquele momento, induziu eles ao erro também. E eles também estavam já querendo se livrar do jugo, do peso da Torá que foi dada para eles. Então eles construíram um Egel. Mas o que levou eles nesse momento, tecnicamente, foi a conta errada. E pela conta errada, o atraso de Moshe. Não que Moshe se atrasou de fato, mas pela conta errada deles, teve o atraso de Moshe. Ok? Muito bem. Pergunta 2. Como eles obtiveram o ouro da construção do bezerro? Tiraram das mulheres. Tiraram das mulheres. Como as mulheres tinham ouro, hein? Mas o que eles eram no Egito? Escravos. Escravo tem ouro? Fala. Agora, na praia que era escuridão, os judeus, eles ainda tinham luz, eles pegaram. Isso. Tem dois locais que eles ficam ricos. Na praga da escuridão, eles pegam da casa dos egípcios como se fosse pagamento de mais de 200 anos de escravidão. E quando os egípcios morrem no mar, eles catam dos cavalos dos egípcios, veem os cavalos mortos na beira do mar. Os cavalos eram todos enfeitados com ouro, as bigas, os enfeites dos cavalos eles catam e levam com eles. O que eles vão fazer com um negócio de cavalo? Ouro, eles pegam os enfeites. Ouro, ok? 3. Quem liderou essa construção e por que liderou? Aharon liderou a construção e por que ele liderou a construção? Porque ele viu que mataram Hur, ele achou que ele seria o próximo, então ele liderou e também na tentativa de atrasar o povo. Por 2 motivos Aharon liderou. Porque depois de ver Hur, seu sobrinho morto, ele achou que ele seria o próximo. E a segunda, que ele entendeu que ele liderando, ele talvez conseguiria impedir ou atrasar até que Moshe voltasse. Vai pegar o ouro das esposas, espera, deixa disso, espera mais um pouco, só que no final não deu certo. Mas eles candidatam. E saiu Não, eles começaram com você agora, sua vez. Porque ele aceitou, entendeu? Ele era líder junto com o irmão. Tá? Muito bem. 4ª pergunta. Em qual data judaica aconteceu o Reta Egel, pelo que a gente leu no Midrash? 16 de Tammuz. Não, 17. Sim. Mas ele voltou dia... Eles fizeram dia 16. Pela conta errada deles, ele tinha que voltar no 16. Então, Tá. o dia que aconteceu não foi 16? Ele voltou no 17, ele voltou de fato no 17 de Tammuz. Não, o Moshe voltou. Moshe voltou em 17 de Tammuz. Não, Sim. e o bezerro não foi construído um dia antes? Como? Deu, foi 6 horas. Foi 6 horas. Quero mostrar uma coisa dessa. Muito bem? Pessoal, a 5. Qual foi o desfecho do Reta Egel? O Moshe destruiu assim e queimou. E daí depois ele viu a festança, né? Muito bem. 2 coisas nós temos. A primeira, as tábuas são quebradas. Perdemos as tábuas da lei nesse dia. Depois Moshe pega o Egel, queima E põe num lago e dá pra... e espalha na água todas as cinzas. Sim? E as pessoas bebem também. Mas 2 coisas. As tábuas são quebradas e o Egel é destruído, é queimado nesse dia. Sim? São as 2 coisas que acontecem nesse momento. Ok? Muito bem. Então, pessoal, até aqui, isso é o resumo do que vai cair na prova. Estudem.